Ok. Vamos com mais resolução de exercícios, né, para a gente poder treinar bastante aí e ficar, craque, né, com relação às operações binárias. Vamos lá? O exercício 2 diz o seguinte: verifique se a operação asterisco definida a seguir é comutativa, é associativa, apresenta elemento neutro e ou elemento simetrizável. Veja o seguinte, que a gente está definindo o produto cartesiano Z em Z, definido em relação a próprio Z, ou seja, uma operação interna aí no conjunto Z. E a definição aqui, a lei que vai, né, nos orientar, nos conduzir para as operações é o seguinte, que todo par ordenado AB leva para uma operação aqui, definida aí da seguinte forma, que A asterisco B é igual a mais B mais 2 vezes A vezes B. Sim, então vamos testar aqui a propriedade comutativa. O que diz? O que a gente precisa, né? Primeiro, o AB também pertencente a Z, já que a operação está definida aí no conjunto dos números inteiros. E a gente precisa mostrar que A operado com B é igual a B operado com A. Sim, então basta seguir aquela operação determinada lá na questão, que diz o seguinte, que eu somo o primeiro mais o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, A mais B, que é o primeiro, né, pelo segundo, mais 2 vezes A vezes B, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ok. Com relação à segunda parte, a gente tem que estar atento, por quê? Porque agora veio B operado com A. Sim, o que é primeiro aqui? O B. E o que é o segundo? O A. Então a gente tem que observar, porque a gente está pegando justamente a ordem, primeiro e segundo. Então neste caso aqui, o que vai acontecer? O primeiro é B, então a gente vai ter B mais A, mais 2 vezes o primeiro que é B, vezes o segundo que é A. Sim, professor, mas aqui ficou na ordem invertida aí. Então, sabemos que pela adição A mais B é igual a B mais A, ou seja, vale a propriedade comutativa. Então, a gente pode fazer o quê? Aplicação dessa propriedade. Também é válida a propriedade, né, comutativa para a multiplicação, em que A vezes B é igual a B vezes A. Logo, a gente pode inverter, então B mais A é igual a A mais B, e 2 vezes B vezes A vai ser igual a 2 vezes A vezes B. Agora, fazendo a comparação, o que a gente obteve antes da igualdade? A expressão A mais B mais 2AB. E o que a gente obteve depois da igualdade? A mesma expressão, A mais B mais 2AB. Portanto, verdadeira, a propriedade comutativa que vale dentro da operação aí estabelecida. Vamos testar a propriedade associativa. O que a gente precisa para testar essa propriedade? De 3 elementos, A, B e C, pertencentes também ao mesmo conjunto, que nesse caso aqui é o conjunto dos números inteiros. E a gente vai associar, então primeiro a gente vai associar aqui A operado com B e vai manter esse C. E na segunda parte a gente vai manter o A e vai efetuar aqui a associação de B operado com C primeiro. Sim, A operado com B, então é A mais B mais 2AB. E aí a gente faz o que? A gente mantém, conserva, né, vai manter essa parte que está fora do parênteses. Então veja o seguinte, que agora a gente vai ter que operar esse A mais B mais 2AB, aqui vira um termo só, então a gente chama isso aqui o que? Do primeiro termo. Operado com quem? Com C. Então a gente tem a primeira parte operada com a segunda parte. Então a primeira parte operada com a segunda parte, como que a gente faz isso por definição? A mais B mais 2AB mais o segundo, então conserva o primeiro, está conservando a primeira parte, mais a segunda parte, mais 2 vezes a primeira parte, que é todo o parênteses, vezes a segunda parte. Sim. Para resolver aqui agora a gente tem um parêntese, a gente vai ter que eliminar esse parêntese, então a gente tem que fazer a multiplicação de 2A, só que esse resultado também vai ser multiplicado por C. Então 2A vezes C, o que a gente tem? 2AC, 2B vezes C, 2BC, e 2 vezes 2AB vezes C, 4ABC. Pronto, então a gente determinou aqui a expressão para
a primeira parte aí da igualdade. Vamos agora então em busca do resultado aí para a segunda parte. A gente vai conservar o que está fora do parênteses e vai resolver o que está dentro do parênteses. Logo, o que vai acontecer? A gente está operando B com C. E aí tem uma ordem, ó. O que significa essa ordem? Que a gente vai pegar, ó, o primeiro, né, isso, operado com o segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, a gente conservou o A e o primeiro pelo segundo aqui. O primeiro é B, então ó, o primeiro mais o segundo, mais duas vezes o primeiro, que é B, vezes o segundo, que é C. Ok. Agora a gente tem, ó, a primeira parte aqui, que é A, operada com essa segunda parte, que é todo esse parênteses. Então, como que a gente vai efetuar aqui a primeira parte mais a segunda parte? Mais duas vezes a primeira parte vezes a segunda parte. Então, a primeira parte aqui é o A, a segunda parte é o B mais C mais 2B. Então, a gente somou mais duas vezes a primeira parte, que é A, vezes a segunda parte, que é todo esse parênteses. Sim, temos que eliminar esse parênteses aí. Para eliminar, o que a gente vai resolver? A multiplicação. Ok, então, ó, 2A vezes B, a gente vai obter 2AB, 2A vezes C, 2AC, e 2A vezes 2BC, a gente vai obter 4ABC. A gente consegue também aqui uma expressão representando aí o resultado para a segunda parte da igualdade. E agora a gente vai comparar esses resultados, ó, o primeiro resultado lá e o segundo resultado. Ou seja, o resultado obtido para a primeira parte, o que está antes da igualdade, e o resultado obtido aí para a segunda parte, o que aparece depois da igualdade. Sim, professor, tá tudo fora de ordem aí. É só a gente organizar. Você pega a primeira e organiza, né, usando o critério da segunda, a sequência da segunda, ou pega a segunda e organiza usando aí a sequência da primeira. Então, ó, se a gente pega a segunda aqui usando a sequência da primeira, reordenando aí os elementos, a gente observa que a primeira expressão é exatamente igual à segunda expressão. Ou seja, acabamos o quê? De verificar que a propriedade associativa aqui também é válida aí para essa operação. Agora vamos testar o elemento neutro. Vamos ver se possui elemento neutro aí. Sim. Para encontrar elemento neutro, a gente precisa do elemento A e o E, que é o elemento neutro aí, também pertencente ao mesmo conjunto, nesse caso, conjunto dos números inteiros, conjunto Z. E satisfazer a seguinte relação, que A operado com E é igual a E operado com A, que é igual ao próprio A, ou seja, o elemento neutro é aquele elemento que não altera o resultado aqui dentro da operação, ou seja, qualquer elemento operado com ele é igual ao próprio elemento. Já demonstramos que a comutativa é válida, então ó, não vai precisar testar os dois lados aqui, basta eu pegar o que? Um lado da igualdade e testar, uma vez que a comutativa já é válida. Então a gente vai ter que pegar o que? A operado com E, que é igual a A. Então A operado com E, que é igual a A. Caso ainda não tivesse, né, caso não tivesse sido testada essa propriedade comutativa, aí sim a gente teria que pegar esse A operado com E igual a A e pegar também esse E operado com A igual a A e encontrar o resultado igual para ambas as situações. Por quê? Porque o elemento neutro ele tem que ser único, né? Então, ó, esse elemento neutro aqui, ele deverá ser único. Então, mesmo efetuando dois cálculos, se a gente não tivesse verificado essa comutativa, o resultado aqui do primeiro cálculo teria que ser exatamente igual ao resultado do segundo para satisfazer o elemento neutro. Então, vamos lá. Né? Testando só um, porque a gente já verificou a comutativa, A operado com E é igual a A. O que diz lá a regrinha para a gente fazer essa operação aí entre esses dois elementos, que a gente vai somar o primeiro mais o segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então a gente vai ter que A mais E mais duas vezes A vezes E tem que ser igual a A. Certo. Resolvendo isso aqui, professor, eu posso passar aquele A para o outro lado e cortar? Pode, então eu posso fazer isso aqui. Se eu passando ele para o outro lado já vai zerar, então A menos A é zero, então eu corto aqui, pego o que restou igual a zero. Sim, em duas situações aí, em dois termos aparece o E.
Sim, é só colocar o que em evidência. Já que ele aparece aqui nos dois valores, a gente coloca esse em evidência. E aí vai ficar o que? E multiplicado por 1 mais 2A, que é igual a 0. Certo? Então, olha o que a gente observa aqui, que E vai ser 0 dividido por 1 mais 2A. Só que, como a gente está trabalhando com um número inteiro, então veja que qualquer valor inteiro, né, que eu substituir aí, o resultado vai ser sempre 0. Então, o elemento neutro aqui vai zerar. Mas aí, é curiosidade, né? Caso apareça aí um 0 sobre 0, pode isso? Então, como eu havia falado, para esse exemplo, não vai aparecer o 0 sobre 0, ou seja, esse valor de E aqui é 0 dividido por 1 mais 2A. Porém, para aparecer 0 sobre 0, para o denominador ser 0 aí, eu teria que ter o quê? 1 menos 1, né? Porque eu já tenho a primeira parte que é 1, então esse 2A teria que virar menos 1. Então, para esse 2A virar menos 1 aí, ó, para isso acontecer, né, esse 0 sobre 0, esse A teria que ser menos 1 sobre 2. E menos 1 sobre 2 é um número racional, ou seja, não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, a gente não consegue observar essa situação aqui. Mas é claro que poderia ser o conjunto R, o conjunto dos reais. Aí sim, se fosse o conjunto dos números reais, a gente teria o quê? 0 sobre 0, 0 dividido por 0. E a divisão aqui de 0 por 0 é... tem o resultado disso aqui é um resultado indeterminado. Por que resultado indeterminado? Porque a gente tem infinitos resultados. Então, qualquer valor que eu colocar aqui de 0 dividido por 0 real vai ser válido. Então, qualquer valor real aqui é, solução para essa divisão. Então, uma vez que eu tenho infinitos valores reais, então não tem como eu escrever esses resultados aqui, todos esses resultados. Então, ó, são resultados o quê? Infinitos. Mas assim, observe, o 0 também não é resultado para essa divisão? Sim. Então, se o 0 é resultado para essa divisão, então não tira o mérito dele ser o elemento neutro aqui. Então, veja, ó, que continua sendo 0 aí o elemento neutro. Por quê? Porque ele vale para todos os demais elementos e também vale para essa situação. Então, o 0 é o elemento neutro. Ok? Sim, então vamos lá. Próxima propriedade a ser testada, elemento simetrizável. E o que a gente precisa para testar essa propriedade? Um valor A qualquer, pertencente ao conjunto dos números inteiros, e um A' que vai ser o quê? O valor simétrico desse valor A, referente, a esse A utilizado aí, que também, esse elemento simétrico, deverá estar no conjunto dos números inteiros, uma vez que a operação está definida aí em Z. Sim, qual é a definição para o elemento simetrizável? É que A operado com elemento simétrico é igual ao elemento simétrico operado com A, que é igual ao elemento neutro. Ok, veja que a gente já encontrou o elemento neutro e quem sabe também que a propriedade é comutativa, então não precisa eu ficar testando os dois lados, mostrando, basta eu pegar um lado e mostrar, ou seja, que A operado com o elemento simétrico é igual a E. E esse E a gente já viu anteriormente que é o 0. Logo, ó, vamos determinar aqui. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a operação. Qual é a definição da operação? Que é o primeiro mais o segundo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a gente vai ter que A mais os elementos simétricos mais duas vezes A vezes o elemento simétrico. Tudo isso vai ter que ser igual a 0. Sim. Vamos ver aqui, o que acontece, ó. Professor, eu posso colocar esse A' em evidência, posso passar esse A para o outro lado? Claro que sim, para facilitar aí, para a gente descobrir qual é a expressão que representa aí o valor, a ser calculado do elemento simétrico. Então, se eu colocar o A' em evidência, então eu vou ter a A' que multiplica 1 mais 2A, que é igual a 0, e passando A para o outro lado, menos A. Então, logo a gente vai ter que esse elemento simétrico aqui vai ser calculado através de quem? De menos A dividido por 1 mais 2A. Então, veja que isso aqui é a lei que permite que a gente calcule esse elemento simétrico. Sim, mas a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque ó, o A pertence a Z e o elemento simétrico também terá que pertencer a Z.
Então, quando a gente vai substituir o valor desse A aqui, a gente vai usar sempre um valor inteiro, concorda? Então, ó, o A é sempre um valor inteiro. Então, não tem aquele problema de encontrar aquele zero sobre zero, a gente já sabe disso aqui, né, verificado anteriormente. Mas será que isso aqui é válido para qualquer elemento do conjunto? Ou seja, qualquer elemento de Z que eu utilizar, eu consigo determinar o elemento simétrico para esse valor? Primeiro, se A for zero, tem elemento simétrico aqui de zero? Vamos verificar. Então, ó, A sendo zero, o elemento simétrico vai ser o quê? Menos zero dividido por 1 mais 2 vezes zero. Só que 2 vezes zero é zero. Então, vou ter o quê? Que menos 0 dividido por 1. Logo, é igual, né, a zero. Então, ó, se eu tenho 0 dividido por 1, resultado 0. E 0 pertence a Z, sim. Então, quer dizer que o elemento simétrico de 0 é o próprio 0. Sim. E 1 tem elemento simétrico? Veremos. Então, a gente vai substituir, ó, no lugar do A, a gente substitui por 1. Então, a gente tem aqui menos 1 dividido por 1 mais 2 vezes 1. Veja o seguinte, quando eu multiplico aqui 2 vezes 1 é 2. E 1 mais 2 é igual a 3. Então, a gente passa a ter aqui menos 1 sobre 3. Só que isso aqui é um número racional, ou seja, não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, quer dizer o quê? Que esse 1, ele não possui elemento simétrico. Ah, ok, beleza. E com isso aqui, o que eu consigo observar? O que a gente pode observar aqui? Ó? Veja que quanto maior for esse número aqui, eu estou colocando 1. Mas em módulo, em valor numérico, né? Tanto faz, né? Isso, se eu colocar aqui, né, ele positivo ou negativo, se eu estou falando em numérico, o que acontece quando eu coloco aqui, né, por exemplo, se eu usar um 5 aqui, ó, 2 vezes 5, 10, então 11, aqui eu vou ter só um 5. Veja que o denominador, ele vai representar, né, um número aqui maior do que o numerador. Ah, professor, mas se for, né, negativo, né, se eu colocar aqui o menos 1, né, se eu colocar o menos 1, eu teria o que? Menos 1 com menos 1 aqui fica 1 positivo. E aqui menos 1, então 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. Aí 1 dividido por menos 1 é menos 1, certo? Mas aí se eu acrescentar, né, outros valores maiores, o que a gente consegue perceber com isso aqui? Que esse denominador, ele vai ser o quê? Sempre maior, porque quando eu faço a soma aqui, né, a partir de 2, ele vai ter sempre um número maior que o numerador. Logo, o que acontece? Né? E vai acontecer sempre de aparecer aí um número que racional. Ok? Então, ó, beleza? Então veja que a gente acabou, né, trabalhando aqui essas propriedades com mais uma operação definida aí a partir da questão. Então fique sempre atento, né, com relação a essa operação que vai aparecer dentro da questão. Aí basta aplicar cada caso específico para a propriedade e verificar se isso é válido ou não, ok? Beleza? Isso aí, bons estudos, então, nos veremos no próximo vídeo.